Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem devemos adorar, honrar e glorificar através das nossas vidas. Eu desejo a todos os irmãos que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando no coração de cada um de vocês. Eu quero nessa oportunidade falar a respeito de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Está registrado lá no livro de Daniel. Eu quero mostrar uma coisa muito interessante para que sirva de fortalecimento para a nossa vida. Nós vemos a palavra de Deus dizendo que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou e invadiu e tornou cativo muitos daqueles que ali moravam e levaram eles para a Babilônia. Dentre esses, levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos mudou o nome desses 4 jovens. Daniel passou a se chamar Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Foram levados para a Babilônia. Eram jovens muito inteligentes e tementes a Deus. O rei fez uma imagem de ouro que tinha aproximadamente 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. E essa imagem que ele mandou fazer era toda de ouro. E ele mandou então ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem do rei Nabucodonosor. Todos estavam de pé diante da imagem. E o arauto aqui era o funcionário que fazia as proclamações. E esse arauto, ele apregava em alta voz, dizendo o seguinte: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Qualquer que não se prostrar e não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Essa foi a ordem, o decreto, podemos dizer assim, que o arauto, em alta voz, falou para todos aqueles que foram convidados. E aí vieram ao rei Nabucodonosor e denunciaram, e disseram: Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram e nem adoraram a tua imagem, ó rei. A palavra de Deus diz que o rei ficou irado e furioso e mandou chamar os 3 jovens. É verdade que não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Posso mandar tocar a música e estáis dispostos a se prostrar e adorar a imagem do rei? Se não fizerem o que eu estou mandando, serão lançados na fornalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí, amados, eu acho muito interessante
que aqueles jovens firmados na palavra de Deus, servindo ao Senhor em terra estranha, porque, e quando eu digo servindo ao Senhor em terra estranha, é que eles levaram dentro do seu coração o temor ao Senhor, levaram em seus corações o culto ao Senhor, e proporam não se prostrar diante de Deus nenhum, que não fosse o Deus de Israel. E aí eles disseram assim para o rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Em outras palavras, esses 3 jovens estavam dizendo para o rei Nabucodonosor que não iria servir ao rei, não iria adorar aquela imagem do rei, não iria se prostrar, nem iria prestar culto, porque eles não tinham como meta na sua vida a idolatria, porque eles serviam a um Deus só, e o Deus de Israel. O rei ficou ainda mais irado e mais furioso com essa palavra. E aí, para nós tomarmos tempo, o rei, então, enfurecido, mandou que preparassem a fornalha e ali aumentasse ainda mais o calor daquela fornalha. Porque o rei ia mandar jogar aqueles 3 jovens na fornalha. Eu quero encerrar, por causa do nosso tempo, e é importante só que você medite no que eu estou propondo nessa noite para você, meu irmão de Andrade, meu irmão que puder chegar ao conhecimento desta reflexão. E eu fiz uma pergunta para responder para você: Deus livrou da fornalha ou livrou na fornalha? Há uma grande diferença na pergunta que eu estou fazendo. Não no poder de Deus, porque Deus podia livrar da fornalha e Deus podia livrar da fornalha. Mas o interessante é que Deus permitiu que aqueles 3 jovens fossem jogados na fornalha, e Deus livrou aqueles jovens na fornalha. Nabucodonosor, quando ele olha para dentro da fornalha, e ele pergunta: ué, nós não jogamos 3? Quem é esse quarto que está na fornalha ardente de fogo? Você veja, irmão, como é que Deus é formidável, né? Não importa o que nós estamos passando, não importa a pandemia que nós estamos vivendo, Deus pode livrar tanto da pandemia como na pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia e Deus vai nos livrar de tudo aquilo que possa afetar e destruir a nossa vida. O Senhor está no controle de todas as coisas. Deus livrou na fornalha, e diz a palavra do Senhor em Daniel que não houve nenhum dano. E é assim, amados, que nós sairemos dessa pandemia. Não haverá nenhum dano, nem para mim, nem para você, que servimos ao Deus de Israel, que servimos ao Deus da igreja, que servimos ao Deus da nossa salvação. Que Deus nos abençoe grandemente e que Ele nos livre de qualquer coisa que esteja pretendendo chegar na nossa tenda, e não haverá nenhum dano. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Mais uma vez, Pai querido, nós estamos diante de um Deus soberano, de um Deus poderoso, que pode fazer muito mais daquilo que está no nosso pensamento ou nas nossas orações. O Senhor pode nos dar muito mais, Senhor, do que estamos te pedindo. Queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse
texto tão significativo, Senhor, em que esses jovens permaneceram firmes e não adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Nós queremos apenas, Pai bendito, olhar para o Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus e adorar ao Senhor Jesus. Senhor, livra a nossa tenda, livra a nossa família de todo mal, a nossa parentela, e que o Senhor esteja conosco sempre, falando aos nossos corações e cuidando de nós. Abençoa a igreja de Andrade Araújo, abençoa o teu povo, Senhor Deus, espalhado pela face da terra, e que nenhum dano, Senhor Deus, possa nos alcançar. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus, irmão.